Filho, filha, preciso que você pare tudo agora. Sim, agora, porque o que vou te dizer não pode ser ignorado, não pode ser deixado para depois. Você tem sentido essa inquietação no coração, essa sensação de que algo está tentando te afastar de mim, e eu preciso que você me escute. O meu Espírito Santo está aí com você agora, tentando te convencer do perigo invisível que tem rondado a sua vida. Mas há forças querendo te distrair, te fazer ignorar essa mensagem, te fazer acreditar que isso não é para você. Mas é. Eu marquei este momento para falar com você, porque eu não quero que o meu Espírito Santo se entristeça com suas decisões. Fique aqui, ouça até o fim, porque cada palavra que eu liberar agora pode ser o livramento que você tem pedido, a resposta que você tem esperado, o abraço que sua alma tanto precisa. Eu conheço as dores que você tem carregado em silêncio. Sei que muitas vezes você deita e o sono não vem, porque sua mente está cheia de preocupações. Os filhos, a casa, a saúde, os problemas que parecem não ter solução. Você olha ao redor e sente que está lutando sozinho. Mas hoje eu vim te lembrar. Você nunca esteve só. Meu Espírito Santo sempre esteve aí, tentando te guiar, te dar força, te ensinar qual caminho seguir. Mas quantas vezes você o ignorou? Quantas vezes tomou decisões sem me consultar, sem perguntar se aquilo era realmente o melhor para você? Filho, filha, quando você se afasta da minha voz, você se torna vulnerável. Quando você ignora os sinais que eu envio, você abre brechas para que o inimigo te cerque com dúvidas, medos e cansaço. Mas eu estou aqui agora, chamando pelo seu nome, pedindo que você se volte para mim antes que seja tarde demais. Eu vejo o quanto você se doa, o quanto cuida dos outros, mas quem cuida de você? Você tem sido forte por tanto tempo, mas há momentos em que até os mais fortes precisam se apoiar em algo maior. Eu sou esse apoio. Eu sou seu refúgio, sua rocha, sua segurança. Mas você precisa permitir que eu cuide de você. Você tem sentido que o ambiente ao seu redor está pesado, que há dias em que parece que tudo conspira contra você. Não é à toa. Há coisas que tentam roubar sua paz. Há pessoas que não querem te ver bem. Há palavras que foram lançadas contra você. Mas escute o que eu vou te dizer agora. Nenhuma arma forjada contra você prosperará se você estiver sob a minha proteção. Nenhuma palavra maldita lançada contra você terá poder se você estiver envolto na minha presença. Mas para isso, você precisa me priorizar. Você precisa deixar o meu Espírito Santo agir na sua vida sem restrições. Não ignore esse chamado, porque há coisas acontecendo no mundo espiritual que você não vê, mas que afetam diretamente a sua vida. Você sente o peso das situações, mas nem sempre entende a origem delas. O que você acha que é apenas azar, apenas uma fase ruim, pode ser algo muito maior do que você imagina. O inimigo tem tentado minar sua força, tem colocado obstáculos para que você desista, tem usado pessoas para te desmotivar. Mas eu sou o seu Deus, e enquanto você estiver debaixo da minha mão, nada poderá te derrubar. Eu estou te alertando, porque não quero ver você sofrendo por algo que pode ser evitado. Eu estou te chamando, porque sei que dentro de você ainda há fé, ainda há um desejo de mudança. Mas você precisa agir agora. Não deixe para depois. Não ignore essa oportunidade. Se você sente que essa mensagem é para você, faça algo agora. Escreva nos comentários um "eu recebo" como um ato de fé, como uma forma de demonstrar que você está ouvindo a minha voz. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir isso, porque há vidas que dependem dessa palavra para não se perderem no meio da tempestade. E fique aqui até o final, porque eu ainda tenho mais para te revelar. Algo está prestes a acontecer na sua vida, mas você precisa estar sensível à minha voz para não perder o que eu estou prestes a fazer. Eu tenho visto suas lágrimas silenciosas, aquelas que ninguém percebe.
Eu tenho sentido a sua exaustão, aquela que você esconde com um sorriso para que ninguém veja o quanto você está cansado. Você tem pedido um alívio, tem clamado por um sinal, e eu estou te respondendo agora. Eu estou contigo. Eu nunca te abandonei, nunca te deixei sozinho. Mas o meu Espírito Santo se entristece quando você escolhe carregar tudo sozinho, quando você insiste em lutar com suas próprias forças. Filho, filha, me entregue suas preocupações. Me entregue essa ansiedade que tem tirado seu sono, esse medo que tem paralisado seus passos. Eu sou aquele que renova as forças dos cansados, que levanta os caídos, que restaura aqueles que foram quebrados pelas circunstâncias. Você tem se sentido sem direção, como se estivesse andando em círculos, sem saber qual caminho seguir. Eu sei que há decisões importantes diante de você. Eu sei que você tem medo de errar, medo de tomar a escolha errada. Mas escute, o meu Espírito Santo quer te guiar. Ele quer te mostrar o caminho certo, te livrar das armadilhas que foram preparadas contra você. Mas para isso, você precisa parar e me ouvir. Você precisa aprender a discernir a minha voz no meio das muitas vozes que tentam te confundir. Se você sente que essa palavra está queimando dentro de você, não ignore esse sinal. Essa é a prova de que eu estou falando diretamente ao seu coração. Não permita que nada te distraia agora. Não deixe que as preocupações do dia te roubem esse momento, porque este momento é sagrado. Este momento pode ser um divisor de águas na sua vida. Eu estou te dando uma oportunidade de recomeçar, de alinhar sua vida com a minha vontade, de receber o renovo que você tanto precisa. Essa sensação que cresce dentro de você enquanto lê cada palavra, isso não é por acaso. Há algo invisível acontecendo agora mesmo, algo que não pode ser ignorado. Porque este momento não é só mais um na sua vida. É um chamado, uma convocação urgente para que você desperte, para que veja o que está acontecendo ao seu redor com olhos espirituais. Algo tem tentado te sufocar, te impedir de avançar, te fazer acreditar que o que está enfrentando é normal, que faz parte da vida. Mas não, há algo maior por trás disso. Uma estratégia para te enfraquecer, para roubar sua paz, para afastar você daquilo que realmente importa. O perigo não está no que é visível. O que mais ameaça sua vida, sua casa, sua saúde, sua mente, não é aquilo que você consegue enxergar com os olhos naturais. Há coisas sendo planejadas contra você sem que você perceba. Decisões erradas que parecem inofensivas agora, mas que amanhã podem te levar para um caminho do qual será difícil voltar. Palavras que foram ditas contra você, sentimentos que foram plantados em pessoas próximas para criar divisão, cansaço sendo jogado sobre seus ombros para que você perca as forças e desista. E o mais sutil de tudo, distrações. Pequenos desvios que vão tirando você do centro da minha vontade, sem que você perceba, pouco a pouco, até que um dia, quando se der conta, já estará longe. E o meu Espírito Santo sente isso. Você sabe o que significa entristecer o meu Espírito Santo? Significa ignorar quando ele fala, desacreditar das direções que ele te dá, tratar como comuns os sinais que eu envio. É seguir caminhando no automático, achando que tudo está bem, enquanto sua alma está se distanciando de mim. Eu tenho te avisado, eu tenho te dado alertas, mas você tem ouvido? Você tem percebido as respostas que tenho colocado diante dos seus olhos? Ou tem se deixado levar pelas vozes que tentam te convencer de que isso é exagero, que está tudo sob controle, que não há nada para se preocupar? E nesse exato momento, algo dentro de você está reagindo. Porque o meu Espírito está falando com você. Você sente, você sabe.
Há áreas da sua vida onde você tem insistido em seguir sozinho, sem me consultar, sem esperar pelo meu tempo, sem se importar se aquilo que você deseja é o que realmente eu quero para você. Mas eu preciso que você pare agora. Preciso que você entenda a seriedade deste momento. Não é uma coincidência que você está aqui, ouvindo isso. Há coisas prestes a acontecer. E se você ignorar essa mensagem, se continuar vivendo no piloto automático, sem perceber o que está acontecendo no mundo espiritual, você pode acabar se machucando mais do que imagina. E eu não quero isso para você. Eu quero te livrar. Eu quero te poupar de dores desnecessárias. Eu quero abrir seus olhos antes que seja tarde. Mas para isso, você precisa me dar espaço. Precisa permitir que meu Espírito Santo governe sua vida. Você tem escutado tantas vozes, tantas opiniões, tantas pessoas dizendo o que você deve ou não fazer. Mas quando foi a última vez que parou para ouvir a minha voz? Quando foi a última vez que, ao invés de buscar respostas em todos os lugares, você simplesmente se ajoelhou e perguntou: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Você tem sentido a sua fé oscilando. Um dia acredita, no outro duvida. Um dia sente a minha presença, no outro acha que está sozinho. Isso acontece porque você tem permitido que sua fé seja moldada pelas circunstâncias. Mas fé não se baseia no que você vê, no que você sente, no que você entende. Fé é confiar mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É acreditar que eu estou agindo, mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar nada. É saber que cada promessa que fiz para a sua vida ainda está de pé, independentemente do tempo que passou. Como está escrito, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Então me responda, onde está a sua fé agora? No que você tem depositado sua confiança? No dinheiro? Na sua força? Nas suas conexões? Na sua capacidade de resolver as coisas sozinho? Você sabe que isso é frágil. Você já viu como essas coisas podem ruir de uma hora para outra. Mas eu sou eterno. A minha palavra não passa. A minha fidelidade não falha. A minha promessa não muda. Se você confiar em mim, se decidir agora mesmo que vai voltar seus olhos para o que realmente importa, se escolher viver guiado pelo meu Espírito, nada, absolutamente nada, poderá te derrubar. Mas há algo que você precisa fazer. Você precisa decidir. Porque se continuar dividido, um pé na fé e outro na dúvida, uma hora acreditando, outra hora questionando, você nunca verá a plenitude do que eu tenho para você. Você precisa fazer um compromisso, precisa me buscar com sinceridade, não apenas quando estiver desesperado, não apenas quando precisar de um milagre urgente. Eu sou Deus o tempo todo, e eu quero ser Senhor da sua vida, não apenas das suas emergências. E se essa mensagem está falando ao seu coração, se você sente que essa é uma confirmação do que eu já estava tentando te mostrar, quero que você faça algo agora. Deixe nos comentários: eu confio no agir de Deus. Porque esse simples ato é uma demonstração da sua fé, uma declaração de que você está ouvindo a minha voz e aceitando esse chamado. Porque acredite, não há nada mais precioso do que a minha presença. Você pode ter todas as respostas do mundo, pode ter todas as soluções humanas, pode encontrar caminhos que parecem mais fáceis, mas se não tiver a minha presença, nada disso adiantará. Você já viu isso na sua própria vida? Já tentou resolver coisas do seu jeito e acabou frustrado? Já seguiu sua própria lógica e depois percebeu que não era a melhor escolha? Mas quando você se rende, quando deixa que eu te guie, tudo muda. E eu sei que você precisa de mudanças. Sei que há áreas da sua vida que estão estagnadas, que há problemas que parecem não ter solução, que há questões que já deveriam ter sido resolvidas há muito tempo. Mas enquanto você tentar fazer tudo sozinho, enquanto continuar resistindo à direção do meu Espírito, as coisas permanecerão
do mesmo jeito. Mas hoje eu te dou uma chave, uma oportunidade de mudar esse cenário. Tudo começa com a sua decisão. Então, me diga, você está disposto? Está disposto a deixar de lado as distrações e voltar o seu coração para mim? Está disposto a confiar mesmo sem entender? Está disposto a permitir que eu limpe sua mente de tudo aquilo que tem tentado te afastar? Porque eu quero fazer algo grande. Quero restaurar o que foi perdido. Quero renovar suas forças. Quero te dar clareza para enxergar as coisas como elas realmente são. Mas isso só acontece quando você permite que meu Espírito Santo te conduza. E enquanto você ainda está aqui, sentindo cada palavra, absorvendo essa mensagem, saiba que isso já é um sinal. Você poderia ter parado, poderia ter ignorado, poderia ter deixado isso para depois, mas não. Você permaneceu. Isso significa que algo dentro de você quer mais. Algo dentro de você entende que isso não é apenas um vídeo, não é apenas um texto, não é apenas mais uma mensagem. Isso é um encontro, isso é um chamado, isso é o meu espírito falando diretamente com você. A voz do meu espírito ainda está ecoando dentro de você. Há algo te chamando para mais perto, para um nível mais profundo de discernimento, para um despertar que já deveria ter acontecido há muito tempo. E agora eu pergunto, por que ainda há hesitação dentro de você? O que ainda te faz resistir à verdade que está sendo revelada? Você sente, percebe, entende que este momento não é apenas uma coincidência. Você não está aqui por acaso. E mesmo assim, há um conflito dentro de você. Há algo tentando te convencer de que essa mensagem pode esperar, que não é tão urgente, que você pode decidir depois. Mas não se engane. O tempo não é uma garantia. O amanhã não está nas suas mãos. Quantas vezes você ignorou os sinais? Quantas vezes desprezou aquela sensação que apertava o seu peito? Aquele pressentimento que não fazia sentido, mas que tentava te alertar. Isso não era apenas intuição. Isso era o meu espírito tentando te guiar, tentando te proteger, tentando te impedir de cair em armadilhas que foram preparadas contra você. Mas você insistiu no seu próprio caminho. Você seguiu a lógica, a experiência, o que parecia ser o melhor na hora, e depois pagou o preço das decisões impensadas. E agora você sente o peso de escolhas que poderiam ter sido diferentes, que poderiam ter sido evitadas. Eu não te condeno, eu te ensino. Mas o que eu te ensino só tem valor se você aprender. De que adianta ouvir a minha voz e continuar vivendo do mesmo jeito? De que adianta sentir que eu estou falando com você e, ainda assim, ignorar o que está sendo dito? O meu Espírito Santo se entristece quando tenta te alertar e você se recusa a ouvir. E essa tristeza não é um sentimento vago. Ela tem consequências. Ela abre espaço para que as trevas se aproximem, para que as dúvidas aumentem, para que sua sensibilidade espiritual diminua. É por isso que muitas vezes você sente que sua fé está esfriando. Você quer acreditar, mas algo dentro de você se tornou insensível. Isso não aconteceu de uma vez, foi um processo. Pequenos descuidos, pequenas concessões, decisões aparentemente inofensivas, que pouco a pouco foram apagando a chama dentro de você. Mas eu ainda estou aqui. Ainda estou falando. Ainda estou tentando alcançar o seu coração antes que seja tarde demais. Porque há coisas que estão prestes a acontecer. E se você continuar vivendo da mesma maneira, sem mudança, sem transformação, sem entrega total, você não estará pronto para enfrentá-las. Eu preciso que você acorde. Preciso que você entenda a seriedade deste momento. Você sente que a sua paz foi roubada? Que há uma angústia constante, uma preocupação que nunca cessa, um medo que te acompanha até nos momentos em que deveria estar descansando? Isso não é normal. Você se acostumou a viver dessa forma, mas não foi para isso que eu te criei. Essa inquietação tem uma raiz, e essa raiz precisa ser arrancada.
Mas para isso, você precisa parar de dar ouvidos ao que te afasta de mim. Você precisa voltar a discernir a minha voz no meio do barulho. E agora mesmo há algo acontecendo dentro de você. Uma batalha, uma resistência. Parte de você quer se entregar, quer aceitar essa palavra, quer permitir que eu transforme o que precisa ser transformado. Mas outra parte quer fugir, quer se agarrar às velhas desculpas, quer continuar adiando. Mas eu te pergunto, até quando? Até quando você vai ignorar o que eu estou tentando fazer? Até quando vai lutar contra o que, no fundo, você sabe que é a verdade? Eu não estou aqui para te oferecer um discurso bonito, frases motivacionais ou promessas vazias. Eu estou aqui para te mostrar que há um caminho, mas esse caminho exige decisão. Você precisa escolher a quem vai dar ouvidos. Você precisa decidir o que vai fazer com essa mensagem. Não se distraia. Não deixe que as preocupações da vida roubem esse momento, porque eu estou te oferecendo algo agora. Eu estou te dando a oportunidade de reconstruir o que foi quebrado, de restaurar o que foi perdido, de receber de volta a sensibilidade espiritual que você permitiu que se apagasse. Mas você precisa se posicionar. Você precisa desejar essa transformação. Se essa mensagem está falando com você, se há algo queimando dentro do seu coração, se você sente que isso é um chamado direto para a sua vida, deixe um ato de fé nos comentários. Eu creio no plano de Deus. Escreva isso como um compromisso, como um sinal de que você está ouvindo, de que está atento, de que está pronto para viver o que eu estou preparando para você. Você já percebeu como ultimamente tudo tem tentado te enfraquecer? Como as situações ao seu redor têm sido desenhadas para sugar suas forças, para te fazer questionar sua fé, para roubar sua esperança? Isso não é coincidência. Isso faz parte de um ataque que tenta minar sua resistência, que tenta te fazer duvidar de tudo o que eu já te prometi. Mas eu te digo agora, você não pode permitir isso. Você não pode permitir que as mentiras que foram lançadas contra você se tornem a sua verdade. Você não pode aceitar como definitivo o que eu ainda não terminei de escrever. Eu vejo o que você tem carregado, eu sei do que ninguém mais sabe, eu sei das dores que você não fala, dos medos que você não compartilha, das orações que você faz quando está sozinho. Eu sei que há momentos em que você sente como se estivesse andando em círculos, sem progresso, sem avanço, sem saída. Mas eu preciso que você confie, preciso que você entenda que nada disso está acontecendo por acaso. Há coisas sendo alinhadas no invisível, há respostas sendo preparadas, há caminhos sendo abertos. Mas você precisa estar sensível para discernir o momento certo de agir. E eu sei que esperar não é fácil. Eu sei que há momentos em que tudo dentro de você grita por uma solução imediata, por uma resposta rápida, por um alívio urgente. Mas há processos que precisam ser vividos. Há ensinamentos que só podem ser aprendidos no silêncio da espera. E quando você tenta apressar o tempo, quando força situações para que aconteçam no seu ritmo, ao invés de encontrar a solução, você encontra frustração. Você precisa confiar. Você precisa entender que eu nunca estive alheio ao que você tem passado. Eu nunca estive distante. Mesmo quando parecia que eu estava em silêncio, eu estava agindo. Mesmo quando você não via sinais, eu estava movendo as peças, porque eu sei o tempo certo. Eu sei o momento exato. Eu sei o que você precisa antes mesmo de você pedir. Como está escrito, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Salmos 139:4. Então agora, respire. Deixe a ansiedade sair do seu peito. Deixe a paz tomar o lugar das incertezas, porque eu estou aqui. Eu estou falando com você. Eu estou te guiando para um lugar onde a sua fé não será mais instável, onde sua confiança não dependerá mais das circunstâncias. Mas você precisa decidir.
Você precisa se entregar completamente. Você precisa permitir que meu Espírito Santo governe cada área da sua vida, sem restrições, sem reservas, sem desculpas. Agora me diga, você está pronto para essa entrega? Está pronto para viver guiado pelo meu Espírito, sem hesitação, sem resistência, sem distrações? Porque se você estiver, eu estou pronto para fazer algo que você nunca imaginou. Mas tudo começa com a sua escolha. Eu vejo dentro de você uma inquietação que não se acalma. Você busca respostas, mas parece que por mais que tente, sempre há algo que te impede de avançar. O peso das decisões, o medo do futuro, a insegurança de não saber o que fazer. Há dias em que sua mente se torna um campo de batalha, onde os pensamentos se chocam entre a fé e a dúvida, entre a esperança e o desânimo. E no meio disso tudo, você sente que algo está faltando, mas não consegue explicar o quê. O que te trouxe até aqui não foi um simples acaso. O meu Espírito te chamou. Você pode ter ignorado sinais antes, pode ter fingido não ouvir aquele incômodo dentro de você, mas agora não há mais como negar. Essa mensagem encontrou seu coração porque há algo que precisa ser restaurado, algo que precisa ser resolvido antes que seja tarde demais. Você sente que há uma barreira invisível te impedindo de viver plenamente o que eu preparei para você. E essa barreira não surgiu do nada. Há portas que você abriu sem perceber. Pequenas concessões, escolhas impulsivas, alianças erradas, sentimentos que foram cultivados e que aos poucos foram criando um muro entre você e a minha presença. Você não percebeu no começo, tudo parecia inofensivo, mas agora a distância se tornou evidente. Você tenta orar, mas as palavras não fluem. Você tenta confiar, mas sempre há uma dúvida te assombrando. Você quer sentir a minha presença, mas algo te impede. Eu não te deixei. Eu nunca me afastei de você. Mas o meu Espírito Santo se entristece quando você dá mais atenção às vozes ao seu redor do que à minha voz. Quando você permite que o medo fale mais alto do que a fé. Quando se rende à pressão do mundo e ignora os sinais que eu coloco diante dos seus olhos. Quantas vezes eu tentei te alertar? Quantas vezes eu coloquei um obstáculo no seu caminho para te impedir de seguir rumo à destruição e você insistiu? Quantas vezes você sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo não estava certo, mas escolheu ignorar? Você acha que certas situações aconteceram por acaso? Acredita que algumas dores vieram simplesmente como parte da vida? Não. Muitas delas poderiam ter sido evitadas se você tivesse me ouvido, se tivesse prestado atenção aos sinais, se tivesse esperado pelo meu tempo. Mas você correu, você decidiu sozinho. Você achou que sabia o que era melhor e agora está aqui tentando entender o que deu errado, por que as coisas parecem não se encaixar, por que certas promessas parecem distantes. Mas eu te pergunto, onde você colocou sua confiança? Você confiou na minha palavra ou nas suas emoções? Esperou pela minha direção ou tomou as rédeas da sua vida sem me consultar? Porque eu nunca disse que você deveria caminhar sozinho. Nunca disse que você deveria carregar tudo nas suas costas. Você tentou ser forte demais e agora sente o peso disso. Mas escute, eu não quero que você viva assim. Eu não quero que você continue lutando contra forças que só podem ser vencidas se você estiver sob a minha direção. Você já tentou do seu jeito e viu que não funcionou. Agora é a hora de se render completamente e permitir que eu guie cada passo seu. Você precisa me dar controle total, não apenas de algumas áreas, não apenas quando for conveniente, mas de tudo. E se essa palavra está mexendo com você, se você sente que algo dentro de você está sendo quebrado, então escreva nos comentários: eu confio no agir de Deus. Declare isso com fé. Porque há algo acontecendo no invisível
enquanto você assume esse compromisso diante de mim. A sua mente tem sido atacada. Eu vejo os pensamentos que tentam te paralisar. A culpa do passado, o medo do futuro, as incertezas do presente. Você tem carregado perguntas para as quais acha que não há resposta. Mas eu já te dei a resposta. Está escrito: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37, 5. Você tem tentado resolver sozinho aquilo que só eu posso resolver. Tem buscado soluções humanas para problemas que são espirituais. Você percebe como isso tem te desgastado? Como cada tentativa frustrada tem sugado suas forças? Você se sente esgotado não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Você se sente desconectado, como se houvesse uma barreira entre nós. Mas essa barreira não é intransponível. Ela pode ser derrubada agora mesmo. Mas para isso, você precisa fazer algo que tem evitado há muito tempo. Você precisa confiar de verdade. Não uma confiança superficial, que dura apenas enquanto as coisas vão bem. Não uma fé que se abala ao primeiro sinal de dificuldade, mas uma entrega genuína, uma rendição completa. Você precisa abrir mão do controle e permitir que eu assuma o governo da sua vida. Precisa parar de lutar sozinho e entender que o meu Espírito Santo quer te conduzir para um caminho seguro, para uma paz que não depende das circunstâncias, para um descanso que só pode ser encontrado em mim. E eu sei que essa não é uma decisão fácil. Sei que dentro de você há um medo de soltar as rédeas, de abrir mão daquilo que você passou tanto tempo tentando segurar. Mas até quando você vai resistir? Até quando vai tentar resolver as coisas sozinho, enquanto eu estou aqui, pronto para te conduzir? Eu não estou aqui para te julgar, para apontar seus erros, para te condenar pelo que passou. Eu estou aqui para te resgatar, para restaurar aquilo que foi quebrado, para trazer de volta o brilho nos seus olhos, a paz no seu coração, a certeza de que você não está sozinho. Mas isso exige algo de você. Exige que você pare de fugir, que você pare de ignorar o que já está claro, que você tome uma decisão definitiva. Você está pronto para isso? Está pronto para deixar para trás os medos, as dúvidas, os fardos desnecessários? Porque eu estou pronto para fazer algo novo na sua vida. O meu Espírito está te chamando. Ele tem falado com você há muito tempo, mas hoje ele está te chamando mais alto, porque há algo urgente acontecendo. Há decisões que você precisa tomar, há caminhos que precisam ser corrigidos, há direções que precisam ser ajustadas. E eu não quero que você continue caminhando sem rumo, sem clareza, sem paz. Eu sei que há perguntas sem resposta dentro de você. Sei que há situações que ainda não fazem sentido. Sei que há dores que ainda não cicatrizaram. Mas eu te peço, confie. Confie que eu sei o que estou fazendo. Confie que o meu tempo é perfeito. Confie que nada do que você viveu foi em vão. Eu estou aqui te chamando para perto, te convidando a viver debaixo da minha direção, a ser guiado pelo meu Espírito, a experimentar uma transformação que só pode acontecer quando você decide se render completamente. E agora, o que você vai fazer? Você vai continuar resistindo, adiando, ignorando o que já está claro? Ou vai finalmente se entregar de verdade e permitir que eu faça o que preciso fazer? O meu Espírito Santo ainda está falando, ainda está te chamando, ainda está esperando a sua resposta. Eu preciso que você entenda algo agora. Isso não é só uma reflexão qualquer, não é apenas mais um momento para se emocionar e depois esquecer. Há algo acontecendo dentro de você, uma luta que tem tentado te puxar para longe do que realmente importa. Você já sentiu isso? Já percebeu como ultimamente sua mente tem sido um campo de guerra? Há dias em que tudo parece tranquilo, mas de repente uma tempestade surge sem aviso. E o pior, você não consegue explicar, só sente.
Sente o peso de coisas que não consegue controlar. Sente a inquietação de algo que não se resolve. Sente que, mesmo tentando se aproximar de mim, sempre há algo que tenta te afastar. É como se houvesse uma barreira invisível, algo que impede você de se entregar por completo. Mas eu estou aqui para arrancar essa venda dos seus olhos, para te mostrar o que realmente está acontecendo e te dar uma direção clara para sair desse ciclo que parece não ter fim. Você já reparou como, nos últimos tempos, sua mente tem estado cansada? Como seus pensamentos têm sido dominados por preocupações, por medos, por dúvidas que antes não estavam lá? Isso não é apenas estresse, não é apenas uma fase ruim. Isso é um ataque, uma estratégia para te paralisar, para te impedir de enxergar o que eu estou fazendo. Quando sua mente está sobrecarregada, você não consegue ouvir a minha voz. Quando sua alma está inquieta, você se torna vulnerável às mentiras que tentam te convencer de que não há saída, de que as coisas sempre serão assim, de que nada vai mudar. Mas eu preciso que você pare agora e escute atentamente. Você não foi criado para viver dessa maneira. Você não foi chamado para andar em círculos, para se acostumar com a dor, para aceitar uma vida de confusão e cansaço espiritual. Eu sempre estive aqui, sempre tentei te guiar, sempre te dei sinais, mas o barulho ao seu redor tem sido tão alto que você não tem conseguido me ouvir. E sabe por quê? Porque há muitas vozes competindo pela sua atenção. Há muitas distrações tentando roubar o lugar que só pertence a mim. Eu sei que você já tentou se fortalecer sozinho. Sei que já prometeu para si mesmo que não deixaria mais essas coisas te afetarem, que teria mais fé, que confiaria mais. Mas toda vez que algo inesperado acontece, você volta para o mesmo lugar. O medo volta, a incerteza volta, a ansiedade te consome de novo. E isso tem que parar. Você precisa decidir, de uma vez por todas, a quem você vai dar ouvidos. Precisa escolher se vai continuar confiando em suas próprias forças ou se vai permitir que eu te sustente. Porque a verdade é essa: sozinho você não consegue. E não digo isso para te enfraquecer, mas para te libertar da pressão que você mesmo tem colocado sobre os seus ombros. Você não precisa carregar isso sozinho. Nunca precisou. Eu estou aqui, esperando que você simplesmente me entregue tudo, sem reservas, sem medo, sem tentar manter o controle de algo que já fugiu das suas mãos há muito tempo. E se essa palavra está tocando no profundo da sua alma, se você sente que essa é a confirmação que você precisava, então escreva nos comentários: eu creio no plano de Deus. Declare isso não apenas como um comentário, mas como um ato de fé, como uma resposta ao que eu estou te mostrando agora. A batalha que você tem enfrentado não é só emocional, não é só um desgaste mental. Há algo maior acontecendo. O inimigo sabe o potencial que você tem, sabe que quando você se alinha à minha vontade, não há nada que possa te parar. Por isso, ele tem tentado minar sua força, colocar dúvidas no seu coração, trazer confusão à sua mente. Ele tem usado pessoas para te desmotivar. Tem criado situações que te fazem questionar se eu realmente estou no controle. Mas eu te digo agora, não caia nessa armadilha. Há promessas sobre sua vida que ainda não se cumpriram. Não porque eu tenha esquecido, mas porque há um processo. Há coisas que você ainda precisa entender. Há maturidade que precisa ser desenvolvida. Há áreas que precisam ser moldadas antes que você esteja pronto para receber o que eu tenho para te dar. Mas se você desistir agora, se permitir que essas distrações te afastem, você pode acabar perdendo algo que foi preparado especialmente para você. Você já se perguntou por que alguns ciclos se repetem? Por que certas situações parecem voltar, mesmo quando você acha que já passou por elas? Isso acontece porque, ao invés de aprender com o que eu estava tentando te ensinar, você apenas tentou sair da dor o mais rápido possível.
Mas sair de uma situação sem entender o que precisava ser transformado te faz voltar para o mesmo lugar depois de um tempo. O que eu quero para você não é um alívio momentâneo, não é apenas uma pausa na tempestade. Eu quero uma mudança definitiva. Mas isso exige de você uma decisão. Você precisa estar disposto a deixar de lado tudo o que tem te distraído, tudo o que tem ocupado o lugar da minha voz na sua vida. Precisa aprender a discernir o que vem de mim e o que tem sido apenas ruído tentando te confundir. Está escrito: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31, 32. O que eu estou te mostrando agora é a verdade que pode te libertar, mas a escolha de aceitar essa verdade ou não é sua. Você pode continuar tentando seguir sozinho, pode continuar insistindo nos seus próprios caminhos, pode continuar tentando carregar esse peso, ou pode decidir confiar em mim de verdade, sem reservas, sem hesitação. E agora eu te pergunto, o que você vai escolher? Vai continuar tentando lutar contra forças que você não pode vencer sozinho? Vai continuar permitindo que sua mente seja consumida por dúvidas e preocupações? Ou vai finalmente se render à minha direção e permitir que eu guie cada passo seu? O meu espírito ainda está falando, ele ainda está te chamando, ainda está tentando te conduzir para o caminho que vai trazer a paz que você tanto procura. Mas eu não posso forçar você a seguir esse caminho. Você precisa querer, você precisa escolher. E eu sei que dentro de você há uma luta agora. Sei que parte de você quer confiar, quer descansar, quer se entregar completamente. Mas também sei que há uma parte que tem medo. Medo de soltar as rédeas, medo de abrir mão do controle, medo de que, se você confiar demais, algo saia do seu alcance. Mas eu te pergunto, o que realmente está no seu controle? O que você tem conseguido resolver sozinho? Quais problemas você de fato conseguiu solucionar com suas próprias forças? Você já tentou carregar tudo sozinho e viu que isso só te desgasta. Agora, tente confiar, mas confiar de verdade. Não apenas da boca para fora, não apenas nos momentos em que tudo está bem, mas nos dias difíceis, nas noites longas, nos momentos em que tudo parecer incerto, porque eu nunca deixei de estar ao seu lado. O que eu quero fazer na sua vida exige entrega total, exige que você me dê espaço para agir, que você pare de lutar contra o que eu estou tentando fazer, porque enquanto você resistir, enquanto insistir nos seus próprios caminhos, enquanto continuar ouvindo mais o mundo do que a minha voz, você não verá a transformação que eu quero realizar. Mas se você estiver disposto a confiar, a se alinhar completamente ao que eu tenho para você, então se prepare. Porque eu sou um Deus que honra aqueles que decidem andar na minha presença sem reservas. Eu sou um Deus que guia, que protege, que sustenta. Mas você precisa decidir de uma vez por todas a quem pertence o seu coração. Você sente essa urgência no seu coração? Esse aperto no peito? Essa sensação de que algo precisa mudar agora? Isso não é apenas um pensamento passageiro, não é só mais um momento de emoção que daqui a pouco desaparece. Essa é a minha voz te chamando, te puxando de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Há muito tempo eu tenho tentado te alcançar, mas tantas coisas têm disputado sua atenção. Você se distraiu com o barulho do mundo, com as preocupações do dia a dia, com as vozes que tentam te convencer de que há caminhos mais fáceis, mais rápidos, mais seguros. Mas agora, você percebe que esses caminhos te afastaram de mim, e o que restou foi um vazio que nada pode preencher. Quantas vezes você olhou ao redor e sentiu que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia estar bem? Quantas vezes você sentiu um peso invisível sobre os ombros, como se estivesse carregando algo que não consegue explicar?
Você tem tentado seguir em frente, tem tentado resolver tudo sozinho, tem tentado ser forte, mas no fundo sabe que há algo faltando. Isso porque você não foi criado para viver distante de mim. Você não foi chamado para caminhar sem direção, para carregar fardos que não foram feitos para você. Mas a verdade é que quando você me ignora, quando resiste à minha voz, quando insiste em trilhar caminhos que eu não tracei para você, o meu Espírito Santo se entristece. E essa tristeza traz consequências. Você sente a confusão na mente, a fraqueza no espírito, a frieza na alma. Você percebe que algo mudou, mas não sabe exatamente quando isso aconteceu. Um dia você estava firme, confiante, cheio de fé, e agora sente que tudo está distante, como se a conexão tivesse sido cortada. Mas escute bem, eu nunca me afastei de você. Eu nunca deixei de estar ao seu lado. O que aconteceu foi que pouco a pouco você permitiu que outras coisas tomassem o meu lugar. E quando isso acontece, a sua visão espiritual se torna turva. A sua paz se torna instável, a sua força começa a se esgotar. E agora você precisa tomar uma decisão. Você precisa escolher entre continuar tentando carregar tudo sozinho ou se render completamente e deixar que eu assuma o controle. Mas não pense que isso é algo simples, porque se render a mim não significa apenas dizer palavras bonitas. Significa abandonar tudo o que te afasta da minha presença. Significa confiar em mim mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Significa estar disposto a ouvir e obedecer, mesmo quando não for fácil. O problema é que você aprendeu a confiar mais na sua própria lógica do que na minha voz. Você quer garantias antes de dar um passo de fé. Quer entender tudo antes de obedecer. Quer ver o caminho antes de decidir seguir. Mas fé não é sobre enxergar. Fé é sobre confiar. Fé é sobre saber que eu estou à frente, preparando o caminho, mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto. Como está escrito, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Então me responda, até quando você vai viver preso ao medo? Até quando você vai permitir que as dúvidas te impeçam de avançar? Você já perdeu tempo demais hesitando, já perdeu oportunidades por não confiar o suficiente, já se feriu por insistir em carregar um peso que não foi feito para você. Agora é a hora de soltar, de me entregar tudo, de finalmente permitir que eu seja o Senhor da sua vida por completo. E não apenas nos momentos em que você precisa de um milagre. E se essa palavra está queimando dentro de você, se você sente que isso não é apenas uma mensagem qualquer, mas uma resposta direta para o que você tem vivido, então escreva nos comentários: eu confio no agir de Deus. Faça disso uma declaração, uma entrega, uma decisão, porque eu vejo o que ninguém mais vê. Eu conheço os medos que você não fala para ninguém, as angústias que você esconde por trás do seu sorriso, as perguntas que te assombram quando você está sozinho. Você tenta parecer forte, tenta demonstrar que está no controle, mas no fundo sabe que não está. E não precisa estar. Você não foi criado para carregar esse peso sozinho. Eu estou aqui para te fortalecer, para te sustentar, para te lembrar que você não precisa lutar essa batalha com as suas próprias forças. Mas há algo que precisa ser cortado. Há vínculos que precisam ser desfeitos, hábitos que precisam ser deixados para trás, vozes que precisam ser silenciadas. Você tem permitido que muitas coisas tomem espaço dentro de você, e isso tem sufocado a minha voz. Você já percebeu como sempre que tenta se aproximar de mim, algo acontece para te distrair? Como sempre que decide me buscar, algo surge para te desanimar? Isso não é coincidência. Isso é uma estratégia para te manter longe, para te impedir de viver tudo o que eu tenho para você. Mas hoje, se você decidir, esse ciclo pode ser quebrado.
Porque eu não chamei você para viver pela metade. Não chamei você para uma fé instável, para uma vida de altos e baixos, para uma caminhada cheia de dúvidas e inseguranças. Eu te chamei para andar em firmeza, para viver em plenitude, para ter uma paz que não pode ser abalada pelas circunstâncias. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão séria e definitiva. Chega de adiar. Chega de esperar pelo momento perfeito. Chega de dar desculpas. O tempo de mudar é agora. O tempo de voltar para mim é agora. O tempo de alinhar sua vida à minha vontade é agora. Porque cada dia que você passa longe de mim é um dia perdido. Cada momento que você hesita é uma oportunidade desperdiçada. Eu quero restaurar a sua sensibilidade espiritual. Quero que você volte a ouvir a minha voz claramente. Quero que sua fé seja renovada. Quero que sua alma encontre descanso de verdade. Mas isso exige algo de você. Você precisa fazer a sua parte. Precisa abandonar tudo o que tem te afastado. Precisa estar disposto a abrir mão do que for necessário. Porque não há nada mais importante do que a minha presença. Nenhuma conquista, nenhum sonho, nenhuma vitória se compara ao que eu tenho para aqueles que decidem viver completamente rendidos a mim. Você pode correr atrás de muitas coisas, pode lutar por muitas causas, pode buscar respostas em muitos lugares, mas nada disso preencherá o vazio que só eu posso preencher. E eu sei que neste momento há uma luta dentro de você. Eu sei que há uma resistência, um medo de abrir mão de tudo e confiar de verdade. Mas me diga, o que você tem a perder? O que realmente tem te impedido? Porque tudo o que você acha que vai perder, eu posso te dar em dobro. Tudo o que você tem medo de abrir mão, eu posso substituir por algo muito maior. Mas se você continuar segurando o que não te pertence, continuará preso ao mesmo ciclo. Eu não quero que você apenas sinta a minha presença por um momento e depois volte à vida de antes. Eu quero uma transformação real. Quero que a partir de hoje sua vida nunca mais seja a mesma. Mas isso depende de você. Depende de você escolher se render completamente, sem reservas, sem condições, sem medos. O meu espírito ainda está falando. Ainda está te chamando, ainda está esperando a sua resposta. E a pergunta que eu faço agora é: até quando você vai adiar? Até quando você vai resistir? Porque o tempo está passando, as oportunidades estão se fechando e eu não quero que você olhe para trás e se arrependa de não ter decidido antes. Então agora, me responda: você está pronto? Porque eu estou. Eu estou pronto para te levantar, para te fortalecer, para te levar para um novo nível. Mas isso só pode acontecer se você permitir, se você decidir confiar, se você decidir entregar tudo, sem reservas, sem dúvidas, sem hesitação. Você sente isso dentro de você? Essa tensão que cresce, essa voz que insiste em te chamar, esse impulso que te faz continuar aqui? Não ignore, porque esta não é apenas mais uma mensagem qualquer. Há algo sendo alinhado agora, algo que estava fora do lugar está sendo reorganizado. Mas isso exige a sua atenção, exige que você não apenas ouça, mas que responda. Porque se há uma coisa que tem enfraquecido sua caminhada, é o costume de adiar. Você sente, entende que precisa mudar, sabe que precisa agir, mas sempre diz a si mesmo: depois eu resolvo, depois eu conserto, depois eu me entrego. E esse depois nunca chega. Mas eu estou te perguntando, até quando? Quantas oportunidades você já desperdiçou? Quantas vezes já sentiu o meu espírito te chamando e mesmo assim resistiu? O tempo está passando e cada dia que você deixa de dar um passo na minha direção, mais difícil se torna o caminho de volta. O coração se endurece, a sensibilidade diminui e aquilo que antes te incomodava passa a parecer normal. Mas não é. Não é normal viver sem paz. Não é normal sentir-se perdido.
Não é normal carregar essa carga emocional que está te destruindo por dentro. Você não percebe que isso não vem de mim? Que essa confusão, essa falta de clareza, essa sensação de estar sempre se afundando mais, não faz parte do que eu planejei para você? Há uma batalha acontecendo agora mesmo dentro de você. Seu espírito sente o meu chamado, mas sua carne resiste. Sua mente tenta encontrar desculpas, tenta racionalizar, tenta te convencer de que isso pode esperar. Mas eu te digo, não pode, porque há decisões que precisam ser tomadas hoje. Há mudanças que precisam acontecer agora. Quantas vezes você já sentiu que algo estava prestes a mudar, mas por medo permaneceu no mesmo lugar? Quantas vezes já segurou algo que eu estava pedindo para você soltar? Você se acostumou a viver no limite, sempre perto de cair, sempre caminhando entre a fé e a dúvida, entre o compromisso e a indecisão. Mas esse ciclo precisa ser quebrado. Eu não quero mais ver você se enganando, fingindo que está tudo bem quando na verdade não está. Você sabe que não está. Sabe que há áreas da sua vida onde você tem fingido controle, mas por dentro sente que está prestes a desmoronar. Eu vejo o que ninguém mais vê. Conheço os medos que você não admite, os pensamentos que você esconde, as noites em que você se deita tentando encontrar um sentido para tudo isso. Mas me escute, você não precisa carregar isso sozinho. Você nunca precisou. Você apenas decidiu fazer tudo com as suas próprias forças, ignorando a minha direção, desprezando os avisos que eu te dei, se agarrando a coisas que nunca foram suas. E agora você sente o peso. Agora você percebe que se afastou mais do que imaginava, que permitiu que a sua sensibilidade espiritual fosse enfraquecida. Mas ainda há tempo. Enquanto você pode ouvir a minha voz, há tempo. Mas você precisa parar de fugir. Você precisa tomar uma decisão real, não apenas uma emoção passageira, não apenas um momento de arrependimento que dura algumas horas e depois é esquecido. Se essa mensagem está te alcançando, se você sente que isso é uma resposta direta para o que tem acontecido dentro de você, então escreva nos comentários: eu creio no plano de Deus. Não como um ritual, não como algo automático, mas como uma decisão, um compromisso, uma resposta. Eu sei que há coisas que você não entende. Sei que há perguntas que ainda estão sem resposta, situações que ainda não fazem sentido. Mas eu nunca te prometi que você entenderia tudo. Eu apenas te pedi para confiar, para permanecer, para acreditar que eu sei o que estou fazendo, que eu vejo o que você não vê, que eu sei o tempo certo de todas as coisas. Você tem tentado controlar o incontrolável, tem buscado respostas onde elas não podem ser encontradas, tem se desgastado em batalhas que eu nunca pedi para você lutar. Mas chega, você precisa descansar, precisa parar de lutar contra o que eu estou tentando fazer. Precisa soltar esse medo, essa insegurança, essa necessidade de estar sempre no controle. Você nunca teve o controle, nunca. Você apenas criou essa ilusão para si mesmo. Mas agora, essa ilusão está se desfazendo. Você vê isso claramente. E agora, o que vai fazer? Vai continuar fingindo que está tudo bem? Vai continuar se enganando, fingindo que pode seguir assim por mais tempo? Ou vai finalmente se render? Está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Eu estou aqui, esperando que você traga esse peso até mim, esperando que você decida de uma vez por todas me entregar aquilo que tem tentado carregar sozinho. Eu sei que você teme o desconhecido. Sei que parte de você ainda resiste, porque não sabe exatamente o que vai acontecer se decidir confiar completamente. Mas escute bem,
Confiar em mim nunca foi sobre ter todas as respostas, mas sobre saber que eu sou suficiente mesmo quando você não entende o caminho. Há uma resistência dentro de você, você sente isso, mas essa resistência precisa ser quebrada. Você precisa decidir agora. Precisa escolher se vai continuar lutando sozinho ou se vai permitir que eu assuma o governo da sua vida. Você já tentou tudo. Já buscou soluções humanas, já tentou se fortalecer com as suas próprias forças. E onde isso te levou? Para ainda mais cansaço, mais frustração, mais confusão, porque você foi feito para viver na minha presença. Foi criado para ser guiado pelo meu espírito e não pelos seus próprios instintos. Eu estou te chamando para um novo nível, para um lugar onde a sua fé não será mais abalada pelo que acontece ao seu redor. Para um lugar onde você não dependerá mais do que vê ou sente, mas viverá firmado na certeza de que eu estou no controle. Mas você precisa querer, precisa desejar essa transformação mais do que deseja permanecer onde está. Eu sei que esta não é uma decisão fácil. Sei que há medos, dúvidas, preocupações, mas me responda, o que você tem a perder? O que realmente está te impedindo? Porque tudo aquilo que você teme abrir mão, eu posso substituir por algo muito maior. Tudo aquilo que você acha que precisa segurar, eu posso restaurar em um nível que você nem imagina. Mas para isso, você precisa confiar. O que eu estou pedindo de você não é pouco. Estou pedindo tudo. Estou pedindo a sua entrega total, porque uma entrega parcial não transforma ninguém. Uma fé vacilante não sustenta ninguém. Você já viveu tempo suficiente tentando conciliar o que não pode ser conciliado. Já tentou manter um pé na fé e outro na dúvida. Já tentou me seguir sem abrir mão de certas coisas. Mas isso nunca funcionou. E agora você sente a urgência deste momento. Sabe que não pode mais adiar. Sabe que chegou a hora de decidir. Então o que vai fazer? Porque eu estou aqui. E o meu Espírito Santo ainda está falando. Ainda está esperando a sua resposta. Você sente isso queimando dentro de você? Essa inquietação que não passa? Essa vontade de entender o que está acontecendo com a sua vida? Eu sei que você está cansado de ciclos que se repetem, de portas que parecem se fechar no momento em que você mais precisa, de sentimentos que te prendem a um passado que já deveria ter sido deixado para trás. Você tenta avançar, mas sempre há algo que te puxa de volta. Uma força invisível que te faz sentir que não importa o quanto você se esforce, nunca será suficiente. Mas escute bem. Você não foi criado para viver preso a essa sensação de fracasso, a esse peso que te impede de respirar. Você tem carregado um fardo que nunca foi seu. A verdade é que há coisas na sua vida que precisam ser resolvidas, e você sabe disso. Há questões que você tem evitado. Há batalhas que têm sido adiadas porque você sente que não tem forças para enfrentá-las. Mas até quando? Até quando você vai ignorar os sinais? Até quando vai fingir que não percebe o que está acontecendo ao seu redor? Você sente que algo precisa mudar, mas ainda resiste, ainda tenta se convencer de que pode resolver tudo sozinho. Mas eu te pergunto, até aqui a sua força foi suficiente? O que você conseguiu segurar com suas próprias mãos não tem escapado por entre os dedos? Você tem tentado manter o controle, tem segurado com todas as forças aquilo que acha que pode te dar segurança. Mas essa segurança tem sido abalada. Você sente isso. Você percebe que aquilo que antes te dava confiança já não é mais o suficiente. Que o que antes parecia sólido agora está trincado. Isso porque você tem confiado em coisas que são passageiras. Tem se apoiado em muros que não foram construídos sobre a rocha. E quando a tempestade vem, esses muros não sustentam. Eu estou falando com você agora porque você precisa entender que não há mais tempo para viver de aparências, para fingir que está tudo bem quando por dentro você sente que está desmoronando.
Você já se machucou o suficiente tentando carregar o peso do mundo sozinho. Já perdeu noites de sono tentando encontrar soluções que nunca chegaram. Já se desgastou emocionalmente, tentando lidar com coisas que estavam além da sua capacidade. Mas agora eu estou te dizendo, você não precisa continuar assim. Você não precisa lutar sozinho. Está escrito, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmos 55, 22. Mas entregar significa soltar. Significa parar de insistir no que já está fora do seu alcance. Significa parar de lutar contra o que eu estou tentando fazer na sua vida. Você tem segurado coisas que deveriam ter sido deixadas para trás há muito tempo. Tem alimentado sentimentos que só te enfraquecem. Tem dado espaço para pensamentos que têm consumido sua paz. E eu estou te dizendo agora, basta. Se você sente que essa palavra está falando diretamente com você, se algo dentro de você está reagindo, então escreva nos comentários, eu confio no agir de Deus. Declare isso como uma decisão, como um posicionamento. Porque há coisas que só começam a mudar quando você escolhe agir em fé. Eu vejo como você tem tentado disfarçar suas dores, como tem se mostrado forte para aqueles que estão ao seu redor, mesmo quando, por dentro, sente que está prestes a cair. Você tem sorrido quando quer chorar, tem falado palavras de esperança para os outros, quando na verdade é você quem precisa ouvi-las. E isso está te consumindo. Você sente que está chegando no limite, que não consegue mais continuar fingindo que está tudo bem. E eu estou aqui para te dizer que você não precisa mais fingir. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Eu estou estendendo as minhas mãos para você agora, mas você precisa decidir segurá-las. Precisa decidir confiar. Precisa decidir que não quer mais viver dessa forma. Porque enquanto você continuar tentando ser forte por si mesmo, continuará se machucando. Eu vejo o que está por trás dos seus medos. Vejo os traumas que te fizeram se fechar, as decepções que te ensinaram a não confiar, as feridas que ainda doem quando são tocadas. Eu sei que há áreas dentro de você que você evita mexer, porque tem medo da dor que isso pode trazer. Mas saiba de uma coisa, enquanto essas feridas não forem tratadas, elas continuarão te impedindo de viver plenamente. Você pode tentar ignorá-las, pode tentar seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, elas ainda estão lá, te impedindo de avançar. Você sente que há algo impedindo seu crescimento, que por mais que tente, sempre volta para o mesmo lugar. Isso porque há correntes que ainda não foram quebradas. Há vozes do passado que ainda ecoam na sua mente. Há marcas que ainda te definem. Há palavras que ainda te perseguem. Mas eu te digo agora, você não precisa mais viver assim. Eu quero te libertar, quero te curar, quero te mostrar que há um caminho além da dor, além do medo, além das incertezas. Mas para isso, você precisa confiar em mim de verdade. Não apenas com palavras, não apenas quando tudo estiver bem, mas confiar mesmo quando não entender, mesmo quando o medo tentar te paralisar, mesmo quando tudo dentro de você quiser voltar para o que é seguro. Eu sei que você tem medo de soltar. Sei que há uma parte dentro de você que ainda quer segurar as rédeas, que quer saber exatamente para onde está indo, que quer garantias antes de dar um passo. Mas fé não é sobre garantias. Fé é sobre confiar que eu estou no controle, mesmo quando você não consegue ver. Fé é sobre saber que eu sou fiel, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Você já percebeu que tudo o que tentou fazer com suas próprias forças não foi suficiente? Já percebeu que por mais que tente, sempre há algo que foge do seu controle? Isso porque você não foi criado para carregar esse fardo sozinho. Você precisa se render. Precisa me deixar conduzir. Precisa permitir que o meu Espírito Santo te guie,
porque enquanto você continuar tentando caminhar sozinho, continuará se sentindo perdido. Eu sei que há um conflito dentro de você agora. Sei que parte de você quer confiar, quer se entregar, quer deixar tudo nas minhas mãos. Mas também sei que há uma resistência. Sei que há um medo de se decepcionar de novo. Um medo de que, se soltar o controle, as coisas saiam do rumo. Mas me diga, o que você realmente tem conseguido controlar? O que você conseguiu segurar até aqui, sem que isso te custasse dor, ansiedade, desgaste? Está na hora de tomar uma decisão. Está na hora de parar de viver dividido entre a fé e o medo, entre a confiança e a dúvida, entre o querer entregar e o insistir em segurar. Você precisa escolher, porque enquanto você permanecer em cima do muro, nada mudará. Enquanto você continuar oscilando, sua vida continuará nesse ciclo de avanços e retrocessos. Eu estou aqui, esperando por você, esperando que você finalmente tome uma decisão real, uma entrega verdadeira, sem reservas, sem hesitações. Eu nunca prometi que seria fácil, mas prometi que estaria com você em cada passo. Então agora, me responda. O que você vai fazer? Há uma voz dentro de você que tenta te convencer a ignorar essa mensagem. Uma voz que sussurra que isso não é para você, que não faz sentido, que são apenas palavras. Essa voz não é a minha. Essa voz quer te manter preso, quer te fazer acreditar que continuar do jeito que está é mais seguro, que mudar agora exigiria um esforço que você não consegue suportar. Mas eu preciso que você enxergue algo. Essa resistência que você sente não é apenas emocional, não é apenas um pensamento passageiro. É um bloqueio, uma barreira espiritual criada para te impedir de chegar mais perto de mim. Você já percebeu como sempre que tenta se entregar por completo algo acontece? Como sempre que decide confiar, surge uma distração, um problema, um contratempo. Isso não é coincidência. Há forças que não querem que você se aproxime de mim, porque sabem que uma vez que você estiver alinhado à minha vontade, nada poderá te deter. Sabem que, se você decidir confiar completamente, nenhuma armadilha será capaz de te prender. Mas enquanto você continuar vivendo entre duas realidades, um pé na fé, outro na dúvida, esse ciclo não será quebrado. Eu sei que você tem boas intenções. Sei que há momentos em que você realmente deseja mudar, deseja viver algo novo, deseja deixar para trás tudo o que tem te enfraquecido. Mas toda vez que chega a hora de dar um passo definitivo, algo te paralisa. O medo do desconhecido, a insegurança sobre o futuro, a lembrança de experiências que te machucaram. Você quer confiar, mas parte de você ainda teme que, se soltar tudo, perderá mais do que pode suportar. Mas eu te pergunto, até aqui, segurar tudo te trouxe paz? Se agarrar ao controle te deu a segurança que você esperava? Ou apenas aumentou seu cansaço, sua frustração, sua sensação de estar sempre um passo atrás? Eu vejo o que ninguém vê. Sei o que se passa dentro de você quando ninguém está por perto. Sei dos questionamentos que te assombram, das preocupações que tiram seu sono, das dores que você aprendeu a esconder tão bem que até você às vezes finge que não sente. Mas eu vejo, eu sempre vi. E agora, no exato momento em que você lê isso, algo dentro de você está se quebrando. Porque a verdade está vindo à tona. Porque você sente que essa mensagem não é apenas mais um texto qualquer. Não é apenas mais um momento comum. Isso é um encontro. Isso é um chamado. E se você reconhece que precisa tomar uma decisão, se sente que esta palavra é para você, escreva nos comentários: eu creio no plano de Deus. Não apenas como uma frase vazia, mas como um ato de rendição, como uma declaração de que você não quer mais viver do mesmo jeito. Eu sei que você já tentou seguir em frente sozinho. Sei que já tomou decisões acreditando que poderia lidar com tudo por conta própria. E agora você está aqui,
olhando para tudo o que deu errado, para tudo o que não saiu como esperado, para tudo o que te fez questionar se ainda vale a pena insistir. Mas preste atenção, nada do que aconteceu foi em vão. Nada do que você passou foi desperdiçado. Eu uso até mesmo os seus erros para te moldar. Eu transformo até mesmo as suas quedas em aprendizados. Mas para que isso aconteça, você precisa estar disposto a me deixar conduzir o restante do caminho. Está escrito: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Mas reconhecer significa entregar. Significa parar de tentar resolver sozinho. Significa parar de lutar contra o que eu já estou tentando alinhar. Você tem orado pedindo respostas, tem clamado por direção, mas quando eu te dou sinais, você hesita. Quando eu falo, você questiona. Quando eu te mostro a saída, você se pergunta se não há um caminho mais fácil. Mas a verdade é que não há atalhos para o que eu quero fazer na sua vida. Não há caminhos alternativos para a transformação que você busca. Ou você se entrega por completo, ou continuará vivendo na metade, preso entre o que eu planejei para você e o que o mundo tenta te oferecer. Eu sei que abrir mão do controle não é simples. Sei que confiar em algo que você não pode ver exige mais do que apenas palavras. Mas me responda, você realmente acha que pode continuar assim? Você realmente acredita que pode seguir carregando tudo isso sozinho sem que isso te destrua? Você sente o peso dentro de você. Sabe que algo precisa mudar, mas essa mudança só pode acontecer quando você decidir confiar de verdade. Eu não estou aqui para te condenar. Não estou te mostrando essas coisas para que você se sinta mal, para que se encha de culpa. Estou te mostrando porque há uma saída. Porque há algo maior do que essa dor, maior do que essa confusão, maior do que esse ciclo que você não consegue romper. Mas o que eu quero fazer exige um sim verdadeiro, não um sim emocional, que dura apenas alguns dias. Não um sim baseado no que você sente agora e que desaparece quando os desafios aparecem. Eu preciso de um sim definitivo. Um sim que permaneça mesmo quando as coisas não saírem como você espera. Porque confiar em mim não significa que tudo será fácil. Não significa que você nunca enfrentará desafios, que nunca precisará dar passos de fé, que nunca será testado. Mas significa que, independente do que acontecer, você terá segurança. Porque quem confia em mim nunca está sozinho. Quem se rende à minha vontade nunca fica sem direção. Quem me entrega a vida, mesmo sem entender todos os detalhes, experimenta uma paz que este mundo não pode dar. Mas essa paz não vem de um dia para o outro. Ela precisa ser cultivada. E para cultivá-la, você precisa me buscar. Precisa aprender a ouvir a minha voz no meio do barulho. Precisa discernir o que vem de mim e o que é apenas distração. Porque se você continuar deixando que tantas coisas tomem espaço dentro de você, continuará tendo dificuldades para me ouvir claramente. Então agora, escolha. Escolha entre continuar carregando esse peso ou me deixar aliviar sua alma. Escolha entre confiar no que você vê ou no que eu estou te dizendo agora. Escolha entre permanecer preso ao medo ou se render à certeza de que eu sei o que estou fazendo. Você já passou tempo demais oscilando. Já adiou essa decisão muitas vezes. Agora é o momento de agir. Não ignore esse chamado. Não adie mais uma vez o que precisa ser decidido agora. Se essa mensagem tocou você, se algo dentro do seu coração foi despertado, então responda com fé. Deixe seu "eu creio no agir de Deus" nos comentários como um ato de entrega e compromisso. Mas não pare por aqui. Curta, inscreva-se e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Seja um canal para que outras vidas sejam transformadas assim como a sua está sendo agora. E continue aqui, porque há mais palavras preparadas para você. Mais revelações, mais direções que podem mudar sua vida.
não saia sem assistir o próximo vídeo, porque cada mensagem que você recebe é um passo a mais na sua caminhada com Deus.